dar continuidade ao nosso estudo, e o tema de hoje é o ego, o eu. Quando a gente fala em eu, em ego, qual é a ideia que você faz? Que é uma dimensão profunda, não tão superficial quanto a persona, né? Que tem está muito a ver com a nossa bagagem eterna, ou seja, eu acho que ali deve ter algum repositório de vivências bem antigas, né? Mais ou menos acessíveis, de acordo com o nosso grau de evolução, de capacidade de elaborar essas vivências anteriores. Eu imagino que ele seja a sede desses registros, né? É o centro, né? Eu não sei como mais onde se reúne toda a gráfica que ficou, né? Da cena, dos diversos registros, das diversas encarnações. Eu tinha entendido que era mais relacionado com essa aqui, eu achei que Essa era aqui muito também seria mais humano, seria mais o papel dessa personalidade que se fala para viver essa experiência atual. dessa encarnação. A consciência do que agora. Sei onde sou, sei quem sou, mas sempre, não assim, sei quem sou, não sei. Eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu sou. Estou longe de saber. Mas já confio. Essa noção de tempo, nós estamos aqui encarnados, o ego que se estrutura para que a gente possa alinhar Mas ser aqui nesse, as experiências que nos regem nessa encarnação. principalmente, não sei se as outras. Mas o inconsciente não participa desse período que rege nossa encarnação atual? Pois é, Não, eu me refiro àquilo que é conhecido. Quem que é conhecido? Não digo. Tá bom. Oi? Eu estava bem na borda. Então vocês falaram em centro, falaram em o aqui e agora, o estar consciente, né? Falaram em elementos dessa encarnação. Então a gente pode começar pensando o eu. Antes disso é bom lembrar que o eu é um complexo. e eu o quê? É um complexo, como a sombra, como a pessoa, como a pessoa. Eu vejo mais nesse sentido, assim. E como complexo, ele então se organiza em cima também de associações, de elementos que vão agregando ao centro, né, que todo o complexo tem um centro arquetípico, para formar uma imagem. Então, quando a gente fala em eu, a gente está falando de uma imagem também. Uma imagem que tem autonomia, que tem funções, mas, como tal, ele representa então, uma organização necessária para o nosso funcionamento psíquico. E aí, o Jung ele não separa entre consciência cognoscente, por exemplo, e consciência reflexiva. A consciência cognoscente ele já está colocando eu estar lúcido, né, e poder dizer hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, ontem foi segunda, né, e poder descrever, estar consciente da realidade, tem a ver com a percepção e com a capacidade de discriminar essa realidade enquanto referências que me situam, né, de maneira coerente no mundo. Então, o ego tem esse papel,
uma ideia, uma noção de mim mesmo, do meu eu, ou seja, como é que eu me mostro e como eu sou reconhecido de uma maneira no mundo. Então, o eu tem esse papel de poder. Então, a gente pode pensar no ego como essa imagem que o mundo vai nos dando e que nós também vamos construindo a partir desse espelhamento do mundo, né? Essa relação dialética, né? Essa interação, né? Desse eu que está se formando e a imagem que o mundo tem de nós, a gente vai construir então uma imagem de eu, que é uma imagem que é uma fantasia. Uma fantasia que a gente veste necessária. Né? A gente vem, então, vestido com uma dimensão egóica que traduz parcialmente alguns aspectos de nós, mas não plenamente. Seria uma imagem falsa? Não é uma imagem falsa, eu não diria que seja uma imagem falsa. Um rascunho. Quando eu quando falo em fantasia, eu estou falando daquela fantasia lá primeira, criativa, que é assim, ó, por exemplo, eu tenho um ego que se situa numa dimensão ou masculina ou feminina, né? Ou mais estruturado, né? Ou menos estruturado, né? Quer dizer, que vai constituindo, digamos assim, também valores agregados de emoção e afetos que vão me dar também uma ideia afetiva de valor de mim mesmo. Né? Então, isso tudo não é que seja falso, isso vai sendo construído. Né? Com esse lugar aonde eu me situo e me represento como eu. Tá? Mas é uma representação. Ele não diz respeito ao si mesmo, que é o espírito. Que daí sim é a totalidade, é realmente a nossa condição de um ser pleno, de um ser total, e o ego é um ser parcial, né? Que é super importante. Por isso que eu acho que nós pensamos que o ego seria, como eu me comunico hoje, né? Com essa personalidade, Sim, com essa e identidade. como ego, não é só questão de comunicação, a gente tem recursos, o ego tem recursos. E esses recursos são necessários para mim me situar e me relacionar com o mundo. E esses recursos podem estar mais acessíveis ou menos acessíveis, mais estruturados ou menos estruturados. Né? Então a gente pode pensar porque assim, o ego é fundamental porque a gente precisa de individuação. Sem ego, um ego esfacelado, como no caso de um psicótico, que é um ego dividido, né? Não há condições dele poder reunir os conteúdos que fazem parte do mundo dele e organizar. Então o ego seria como um vaso, um continente que acolhe os conteúdos psíquicos e organiza de maneira a isso poder ser processado, trabalhado, integrado, relacionado e assim por diante. Se esse vaso não está bem estruturado ou está quebrado, a gente não tem como conter, segurar e dar forma ao mundo, ou se relacionar com esse conteúdo de maneira mais criativa ou organizada. Então, a habilidade é essa organização que é necessária para ele poder me movimentar e me relacionar com o meu mundo interno também. No psicótico a gente não tem isso. Né? Ele é atravessado por fantasias delirantes, por alucinações, ele não sabe discriminar, ele perde a noção da realidade, né? do tempo, e assim por diante. Né? Então, ele não tem como fazer esse trabalho, né, de integrar isso e dar uma coerência para ele. Então, nessa tua comparação com o vaso seria o ego. E eu posso ter um vaso quebrado, ou seja, ele não vai organizar
aquele conteúdo de mesma forma que um vaso inteiro. E esse vaso pode ter vários formatos, né? Mais ou menos organizados nesse sentido de... Mas quem processa o conteúdo do vaso? Quem processa o conteúdo do vaso é assim, ó. Todos os complexos vão processar material psíquico, conteúdos psíquicos, e vão ter uma certa autonomia. Agora, quem organiza enquanto tornar consciente isso é o ego. Então, para algum elemento se tornar consciente, tem que passar pelo ego. Então, o ego seria o centro da consciência. Os conteúdos, para poder ter visibilidade e poder, de uma maneira, se manifestar para a consciência, o ego que dá toda essa o ego. Esse material psíquico, então, ele é processado basicamente pelos complexos. E ele pode interferir no formato do vaso, esse material psíquico? Sim. Se há um conflito entre o ego e os outros complexos, esses complexos podem, então, assaltar o ego, invadir o ego. Tanto é que eu posso fazer coisas sobre estados emocionais e não ter consciência do que eu fiz. Mas aí não é um ego organizado nem estruturado. Mas a nossa consciência, ela é uma aquisição muito recente do processo evolutivo. Tem duas coisas importantes em relação à consciência. Além de uma é que ela é uma aquisição muito recente. Desde a evolução filogenética, né, a consciência é o último. E aí, claro, a gente vai lá das amebas todas, aí vindo, né, do mundo aquático, para chegar nos répteis, fazer a transição para a terra, os mamíferos, até chegar no homem. E no homem, um processo gradativo de conquista até chegar na consciência. Mas ela mesma, a consciência, não é um processo acabado, ela está sempre em constante aperfeiçoamento. Sim. Então, as pessoas mais ou menos conscientes do que está fazendo. Nesse sentido que o material psíquico pode interferir no vaso, vamos dizer assim. Sim. Ele pode ajudar essa consciência a ficar mais organizada, ou ele pode quebrar o vaso também. Ele pode quebrar o vaso. Se há um conflito, um conteúdo muito forte, movido por um outro complexo, assim como eu posso me apoderar também do ego, o ego ficar identificado, digamos, a gente diz assim, possuído pelo complexo, né? E de repente esse ego está, digamos assim, falando não mais por ele, se expressando mais por ele, mas é o complexo que está ali. Isso pode acontecer. Você me diz que o ego, na verdade, por exemplo, ele que reflete a sombra, ele que tem a possibilidade de refletir os outros complexos, ele se tornar consciente, perceber que aqui é isso. Para tornar consciente, qualquer coisa que eu se tornar consciente, seja de onde for, passa pelo ego. Eu conheço a sombra pela reflexão do ego. Claro que nem sempre tudo material da sombra é consciente. Nem toda sombra é consciente. Eu posso agir e ter uma percepção parcial, uma consciência parcial daquela realidade. Ou eu posso apenas reconhecer a manifestação daquele complexo, mas não... Esse reconhecimento é pelo ego. É pelo ego. Sempre pelo ego. Tudo que eu percebo, descubro é pelo ego. É tudo pelo ego. Claro, dentro da ânima, da sombra, existe algum nível de consciência. Tá? O Jung fala, existe consciência do inconsciente também. Existem ilhas de consciência. Tá? Assim como a nossa célulazinha do corpo também é uma consciênciazinha que faz uma função e sabe, se organiza e cumpre um papel. Mas é uma consciência muito limitada. E que essa consciência se manifesta numa consciência maior. Até porque, do ponto de vista do espírito, toda a percepção e toda a relação de assimilação, de apreensão da realidade, ela é global. Ela não é dividida. O perispírito, quando ele toma contato com uma realidade, ele tem essa capacidade de ter uma percepção total da realidade. Sintética? Não analítica. É total. Por exemplo, quando eu entro em contato com o elemento, eu percebo simultaneamente
distorcida, eles percebem outras coisas por aquele canal de perceptivo que não é a percepção que comumente. Por exemplo, eu posso ver cores e sentir gosto. Eu posso ouvir música e saber que cor tem a música. Então isso mostra que, na verdade, talvez seja todo um processo de uma nova condição humana que está surgindo, pessoas que estão vindo com essa alteração para uma nova consciência e um novo corpo mais adequado a essa visão total e global da realidade. Então, hoje em dia tem todo um estudo sobre essas pessoas que chamam de sinestesia. Estão trazendo, inclusive, uma certa alteração genética, né? Possivelmente pode. Então, assim, o ego, como centro da consciência, é como ele vai realmente iluminando, onde ilumina a coisa se torna consciente, né? Como se fosse um focozinho. Né? Agora, além do ego ser uma aquisição muito recente da humanidade, então ele é facilmente perturbável. Ele é frágil. Porque ele ainda é um processo de amadurecimento. Está em construção, está em elaboração, do ponto de vista de um processo evolutivo. Então, de uma maneira, é fácil desse ego perder a noção de si mesmo, então, na verdade, é como se ele tivesse, vamos pensar assim, aqui a consciência e o inconsciente, é como se ele estivesse num movimento assim, egóico, meio descendo, né? Então, nossa consciência não consegue se manter numa condição permanente de clareza, de estruturação. Então, e se a gente for pensar que a faixa da normalidade é mais ou menos aqui, então também a gente está sendo sempre afetado por esforços, por emoções, conteúdos, que nos, digamos assim, perturba egoicamente. Então, a faixa da nossa condição de seres saudáveis e normais também oscila, né? Você vai oscilando entre pequenas loucurinhas, né? E em certas condições de equilíbrio, de bom senso. Nós somos surpreendidos pelo automatismo. Então, o automatismo é o primeiro processo dessa engrenagem que depois vai favorecer o surgimento da consciência. Só uma curiosidade, tu fez um desenho de uma senoide. Tem a ver a amplitude dessa consciência ou inconsciência com a evolução da pessoa? Por exemplo, quanto mais evoluída eu sou, maior a amplitude desse desenho ou o contrário? A gente pode pensar assim, que um dos fatores é que essa consciência é uma questão muito recente. Outra questão é que os psicólogos da década de 60, eles descobriram que essa consciência ela pode entrar em estados alterados. A gente pode pensar, então, num processo de uma curva, né, de um movimento mais amplo. Então, porque até os anos 60, outro era são, outro era louco. Não tinha meio tempo, né? Outro estava de posse de um ego que tem controle
de amplitude e perceber sem que exatamente está num processo patológico. Eu posso comparar isso também com a situação da sombra, ou seja, eu poderia entender a sombra naquela parte de baixo ali, porque ela tem um movimento oposto ao ego, né? Então, eu poderia associar isso aí com a sombra, ou seja, quanto mais... Não? Não foi consciente em geral. Porque essa missão já falou dando um complexo dentro de um movimento específico daquele complexo. É que isso falou nesse mar do inconsciente. Então, o que vai dizer assim, na medida que a gente vai fazendo um abaixamento do nível mental, né? E os processos de sono, de meditação, de transe, tu faz esse abaixamento do nível mental, o inconsciente emerge. Tá? Agora, não quer dizer que aquilo que emerge seja necessariamente só a sombra. Né? Emerge qualquer possibilidade de conteúdos inconscientes, tanto positivos como negativos. Aquilo que foi esquecido, aquilo que está sendo reprimido e que está tensionando, querendo emergir, né? Ou aspectos importantes que, por não ser nesse momento algo que está se ocupando da nossa consciência, a gente não está ativado, uma vez que a gente baixa a consciência, eles podem vir também, quer dizer, então é um processo de que na medida que a gente baixa o nível da consciência, esses processos internos podem emergir e tomar lugar na consciência. E nesse processo não existe controle, ou seja, isso é natural que seja assim, essa alternância é uma condição da nossa, vamos dizer, da nossa nível de evolução, ou isso aí, tipo, de que forma a gente está estudando então, tá, de que forma a gente poderia controlar ou para se manter mais no nível da consciência, ou isso aí é um processo natural? Deixa eu comentar a pergunta dele então. No limite da evolução, essa curva se torna retilínea? Pois é, isso é um mistério ainda, mas a gente acredita, né? A gente acredita que, porque a gente trabalha com 2 sentidos de consciência, ou 3 sentidos de consciência, tá? Do ponto de vista espírita. Uma consciência que, como esse estado de cognoscente, de perceber a realidade, conhecer a realidade. Uma consciência enquanto uma consciência mais espiritual, né? Aquilo que a gente chama assim, de uma capacidade de entendimento e de integração, de conexão com a vida, com o universo. Né? E uma consciência que é a lei morais existente, a consciência moral. Tá? Quando os Espíritos perguntam, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência do homem. Não é a mesma consciência egóica. Tá? Então a gente vai ver que esse ego, ele tem um eixo que liga ele ao self, que é essa consciência maior, que é o centro da psique. Então a gente trabalha com 2 centros. Um é o centro da consciência, que é o ego, e outro que é o centro da psique, que é o self. Também é uma consciência. Também tem autonomia, e é o grande regente de todo o processo. Tá? E o self, para esse encontro com o self, precisa um anteparo, tipo, o outro, para que tu te... Hoje a gente não vai falar mais da relação do ego e self, a gente vai ter depois um encontro só sobre self, quando a gente falar sobre a relação do self. Então, eu não vou me ocupar agora do self, né? Mas o Yoga vai dizer, o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada. E ele diz, se essa casa for uma casa chumbrega, uma choupana bezerenta, de palha, o poder de Deus estoura com a casa, queima, não fica nada. Né? Então a gente tem que aprender a segurar Deus.
verdade maior que tem que chamamos de Deus. Então, o que a gente pode pensar que na medida que esse ego vai se estruturando, vai ampliando o seu universo consciencial, há uma integração entre o self e o ego, tá? Onde uma coisa e outra são muito só. Né? Claro, não na visão da tradição oriental, onde é uma aniquilamento do ego. A proposta oriental é que o ego, na visão nossa, ocidental, espírita e do Jung, não há aniquilamento do ego. Não há altura. Oi? Não há. Porque na verdade é como se o ego se dissolvesse depois, na visão de algumas tradições orientais. No todo. Self, é o quê? Pegamos no agora aqui. Tu falou em 3 consciências, uma egóica, uma espiritual e uma moral. Agora tu fala em síntese do ego com o self. O que o self tem a ver com a consciência espiritual e moral? É o self. Hein? As duas juntas dá o self? É o self. Tá, e pensando nessas 3 consciências, eu poderia pensar em três curvas daquelas ali? Ou elas se misturam, a egóica, a espiritual e a moral? Porque quando a gente vai falar em self, eu queria evitar falar em self hoje, mas tudo bem. Quando a gente fala em self, o self está em todo lugar, então lugar tem então, você está falando de uma outra condição, daí fazer curvinha com ele não é uma boa imagem para representar ele. Esquece a curvinha lá, né? Então, Essa curvinha foi citada por vários autores. Teilhard de Chardin citou essa curvinha, o Baldi citou essa curvinha, a física citou essa curvinha, então não é à toa, a música toda. claro. Então é por isso que eu estou insistindo assim, nela. essa curvinha podia ser assim, uma emanação do céu. Uma vibração, uma vibração, né? Ou o próprio Pietro Baldi, nas oitavas todas da evolução, né? Ele vai vibrando, mas eu penso no céu como uma força que irradia. E como ele irradia, ele abarca o todo. Mas o Jung vai dizer também uma outra coisa. Essa relação do self com o ego. O homem precisa de Deus para existir. E Deus precisa do homem para ser reconhecido. Então ele vai pegar essa frase teológica e vai transformar isso psicologicamente, vai dizer assim, que o ego precisa do self para existir, mas o self precisa do ego para ser realizado. Tá? Então, essas coisas estão. É uma relação entre essas duas instâncias. O nível, assim, que eu queria chegar, quando fiz aquela pergunta, era assim, ó, no nível da responsabilidade do ser, porque claro que essa responsabilidade ela vai progredindo à medida que tu vai tendo consciência daquilo que tu está fazendo, né? Quando tu não conscientiza nada, tu não é responsável pelos teus atos. Na medida que tu vai te conscientizando das coisas, tua responsabilidade vai aumentando. Mas como o teu agir ele é afetado ali por esses assaltos do inconsciente, dos complexos e tal, isso não te restringe a tua liberdade, assim, não diminui o teu nível de interferência, de responsabilidade até nos teus atos? De responsabilidade, em parte sim, mas não de consequência. Né? Eu posso pensar que frente a uma situação, digamos, eu estou atravessando a rua, tá? Eu posso ter um lapso de consciência, vou pensar assim, porque no momento eu fui tomado por uma roupa emocional, ou por uma negligência, ou por um processo, digamos assim, somático, um mal súbito, mas isso não impede de eu possa ser preparado. A minha responsabilidade
viver isso. Seja tu responsável mais ou não dessa realidade, ela te pertenceu. Agora, se tu for movido. Então, de uma maneira, é uma falsa ideia de pensar que tudo é do ego e que a responsabilidade toda é do ego. Claro que tem coisas que é do ego, que é papel do ego. Tem que olhar para a rua, para o horizonte da rua, tem que usar camisinha, eu tenho que tomar minha medicação, eu tenho que me alimentar. Isso o ego tem que fazer. E se ele não fazer isso, ele está botando todo o processo em risco. Né? Então, o ego tem um papel importante nisso, né? Mas de uma maneira, junto com esse ego, está a totalidade psíquica. Então, quando a gente fala em personalidade, a gente está falando na totalidade psíquica. A gente fala em identidade, a gente fala mais em ego. Então, o ego que nos identifica, lá a carteirinha, tem uma careta, um vizinho, uma assinatura, que nos diz, eu sou esse. É uma identidade para mim. Mas isso não corresponde a toda a minha personalidade. Se eu pegar esse exemplo que tu trouxe agora de trânsito, se eu beber e dirigir, eu bebo e dirijo. Como é que funcionaram as três consciências? Eu fico só no nível da consciência egóica ou as outras duas consciências funcionam de maneira precária ao ponto de não impedir que eu dirija depois de beber? Não, a consciência egóica fica mais unificada, as outras não. As outras não entram na jogada? Entram, as outras não são perturbadas. A espiritual e a moral? A moral, mas eu sei que não posso beber e dirigir? Sim, mas a consciência moral, que tu fez um mal, essa tu não perturba. O conhecimento está dentro de ti. É só o ego que entra, só a consciência egóica que trabalha nessa administração do fato. Eu posso não ter acessado essa consciência, eu não ter levado a sério essa consciência. Eu não posso não ter reconhecido o valor disso. Ela está ali. Eu não fujo disso. E eu vou me confrontar com isso. Uma hora ou outra. Né? Quer dizer, isso a gente vai trabalhar mais, a gente falar do céu, a gente vai poder aprofundar mais nisso. Tá? Então, como é uma consciência que está ligada à nossa identidade no mundo, ele é uma identidade que reflete parte de mim. Porque a gente sabe do ponto de vista espiritual, a nossa dimensão é muito maior. A gente, por exemplo, que a gente falava, do ponto de vista espiritual, o espírito não tem sexo, como a gente entende. Mas a gente vem com uma morfologia, com uma identidade psicológica, e assim por diante, que está ligado ao nosso ego. E assim outros características que dão, digamos assim, a nossa identidade egóica. Então esse é um ponto. Então o nosso ego, ele é um aglutinado de elementos que formam a nossa identidade, que ela é parcial. O ego, então, é um corte que emerge da continuidade psíquica, que é o inconsciente. Assim como o pensamento reflexivo é um corte do pensamento contínuo, a gente nunca para de pensar, você pensando, mas quando eu falo, expresso uma ideia, eu estou fazendo um corte do fluxo do pensamento contínuo. Eu dou todo mundo. Porque falar da vida é uma coisa matar. Porque por falar, eu nunca vou expressar totalmente o que representa em todas as dimensões daquela ideia. Mas é a possibilidade de eu poder comunicar isso conscientemente. E poder me fazer entender através da linguagem. Então, ao mesmo tempo que a linguagem é um corte do fluxo do pensamento, é a possibilidade desse pensamento tomar forma. E às vezes eu pelo menos tenho essa dificuldade de expressar uma ideia, principalmente na linha da filosofia, assim, uma coisa que
tem ideias que elas são grandes demais para caber, parece que numa frase ou numa definição tu não consegue expressar isso às vezes. Com certeza. O Tomás de Aquino falava assim, se me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se pedir para mim dizer o que é o tempo, eu já não sei dizer o que é o tempo. Então, é mais ou menos isso. Tem coisas que fica difícil de poder, de maneira, colocar em palavras. Né? Às vezes, nossa percepção, nossa sensação, nossa compreensão daquela realidade é maior. Mas quando a gente vai traduzir isso, Não cabe. não cabe. Né? Então, é mais ou menos isso. Essas três consciências permanecem conosco depois de desencarnado? Ou a egóica só funciona encarnado? Não, nós continuamos com o eguinho Com as três? lá no plano espiritual. Só que esse ego, eu acho que está mais. Ele está mais assim. Visível. Ele aconteceu duas coisas quando desencarna. Esse ego, ele toma talvez uma forma e uma dimensão mais ajustada à nossa natureza. Mas ele é um ego ainda. Então ele se une a essa consciência espiritual maior. Né? Então, mas ainda é um ego, ele é limitado, ele não troca do espírito. Né? Tanto é que muitas pessoas desencarnam, não tem nem consciência que desencarnou. Ou desencarnam, então aquela vidinha ainda, né, medíocre, de achar que a vida é isso, aquilo, aquilo outro, e a espiritualidade respeita, não interfere, né? Não tem, né? Ou mesmo a percepção da realidade, a gente vê que é diferente. O Lancelin, aquele livro de iniciação, ele tem um momento que ele está fazendo uma pesquisa de desdobramento. E vai, então, pesquisar pessoas que têm consciência do desdobramento para ver o grau de consciência, de percepção. E ele tem uma experiência que a pessoa que está orientando ele nessa pesquisa e nesse projeto, né, ele ativa a consciência do Lancelin. E por milésimo de segundos, ele tem uma percepção que o outro, que é mais evoluído, tem, que ele não tem. Então ele. Não está. Né? O mundo se apresenta de 1000 formas diferentes do que ele não consegue perceber. Claro, é um lampejo que ele se ele não, uma que ele não tem capacidade de manter aquilo. Segundo, se alguém forçasse ele a manter, ele não conseguiria, porque se vaza. Né? Não dá conta. É um vislumbre, né? A percepção espiritual da realidade varia, que depende de toda essa consciência igual que é espiritual. Né? Eu posso ativar ela ou não também. Tudo bem? Eu posso, se eu vou para o plano espiritual inferior, eu posso limitar até a minha forma, minha vibração, em vez de expandir, diminuir, e a minha percepção também. Ou eu posso ter uma percepção para além, sem que o outro perceba essa percepção. Daí a gente começa todo um universo de possibilidades outras, né, que a gente tem também, mas que é muito mais limitado do ponto de vista da manifestação dessa consciência. E o ego é o lugar onde isso acontece. Mas a gente tem esses momentos como encarnados, a prece, por exemplo, quando a gente está muito entregue, né? Me aconteceu uma situação uma vez de que eu me percebi que eu estava elevada em prece, né? Eu senti um perfume muito grande em volta. Quando eu tomei consciência que eu estava cheirando, eu perdi, como se tivesse caído. Ele tem que ser aquele estado, né, uma coisa flutuante, né? Lusco e consciência exatamente isso. E até essa capacidade, vamos pegar aquelas lampadinhas que tu gira com mais luz e menos luz. A consciência também tem essa capacidade, o ego, de ficar mais atento, mais vigil, menos vigil. E dependendo, se tu faz esse abaixamento do nível da consciência, que por um lado tu perde o foco e a percepção, do outro lado tu amplia num outro nível. E atingimos a consciência do imediato, do aqui e agora, do barulho de fora,
Pois é, isso aí não seria um mergulho no inconsciente, então? Sim, mas assim, ó, estou falando aqui no caso, não no mergulho por uma capacidade do ego. Estou falando desse ego que chegou até aqui e que ainda não Sim, não está estabilizado. Não está estabilizado. Daí eles foram para o ego que consegue fazer esse mergulho, né, e nadar sem se afogar. Tá? Tem aquele que nada e fica exaurido. Né? E tem aquele que nada e mergulha, e vai fundo e consegue fundo. Né? Aí a gente tenta, daí tem duas coisas que tem que levar em consideração do ponto de vista do ego. A estrutura do ego. Ego mais estruturado. E outra também a condição do inconsciente da pessoa. Vamos dizer que não é só uma questão de um ego fraco ou frágil. Tem também inconsciente mais forte e menos forte. Eu comentei para vocês aqui do James Joyce. Acho que não. Que o James Joyce ele tinha uma filha esquizofrênica. E ele levou para ele consultar com o Jung. E depois do Jung fazer uma entrevista, ele deu um retorno para o Joyce. Olha, sua filha tem um funcionamento psíquico assim, o consciente dela é muito ativo, assim, assado. Daí o Joyce assim, mas eu sou assim. Tudo isso que está falando, eu me identifico. Mas ele falou, mas no mar que tu navega, a tua vida naufraga. Então, ele tem um conceito muito criativo, muito forte, muito intenso, muito mobilizador de emoções, de conteúdos. Mas ele segura bem. Ela não. Então, às vezes a gente tem uma água mais tranquila, mais cristalina, menos. Às vezes uma água, isso tem a ver com o nosso mundo interno. Então, isso também tem que ser considerado do ponto de vista psíquico. Agora, não quer dizer que um ego forte, isso corresponde a um espírito forte. Como o ego é uma identidade, tu pode ter um ego muito forte por ser onipotente, por ser orgulhoso, narcísico, um ego mandão, acho que pode, né, duro, bate nele, ele aguenta, ele é um vaso forte, mas é um vaso primitivo. Não quer dizer que ele seja um espírito. Né? Ele criou uma identidade forte, criou uma identidade, né, com bastante autonomia, com capacidade. Em algum momento ele vai ter que quebrar essa estrutura que ele montou. Não sei se todo vaso. Uma camada, ou parte. Então, na verdade, o psicótico, né, que tem um ego esfacelado, não quer dizer que o espírito está por trás daquele ego esfacelado seja um espírito frágil ou incapaz. Né? Ele apenas não está conseguindo, né, se agregar. Né? Então, é que nem uma gripe. Né? Um manejo, com dor no corpo, com um monte de mal-estar, mas não quer dizer que aquela gripe corresponde à nossa natureza real. Mas naquele momento estou vivendo uma condição, né? Então a gente pode ter uma imagem egóica que está aquém da minha natureza. Ela pode ter muito potencial humano, espiritual, mas por causa de autoestima baixa, eu vou criando uma identidade que não reflete toda a minha realidade psíquica. E eu tenho um ego, que é um vaso pequeno que não cabe tudo. Né? Os recursos que eu tenho. Ou ao contrário, eu posso ter um egão. Uma pessoa que tenha tido uma formação muito racional, sabe assim? Vamos falar assim, matemática. Um raciocínio, uma consciência matemática. Né? Extremamente racional. Ele terá mais dificuldade de se entregar a esse movimento, assim, mais, digamos assim, da consciência espiritual? Não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa pode ser racional, não quer dizer que ela não seja espiritual. Pode
ser um racional espiritual, um racional não espiritual. Depende da pessoa. Me ocorreu quando ela deu o exemplo de que ela estava num momento assim, digamos, de elevada na sua prece. Né? E, de repente, aí não é o racional que te puxa de novo para... Não é o racional. Bom, é que tem que fazer uma distinção entre o racional e o intelectual. E uma racionalidade, então, mais árida, de conceito, de discriminar, né? E uma racionalidade mais reflexiva, mais lunar. Né? São formas de racionalidade diferentes. Né? Uma racionalidade mais, um intelecto muito avantajado, mas não faz ser centralizado, que eu seja uma pessoa que tem uma boa racionalidade. Pessoa cheia de preconceito nesse intelecto. Ter uma boa capacidade de memória, ter bons de conceito, mas apenas eu junto conceitos, né? E me prendo a eles, até justifico pela minha capacidade de reunir esse conceito. Mas não quer dizer uma riqueza. Né? Então, claro que o intelecto, né, quando fala em racionalidade, tu está falando mais em ego, então, né? Se preocupa porque o que pode interferir num estado de, né, qualquer preocupação. O fogão, deixei assim, voltei. Então, eles chamam de racionalidade também. Me lembrei que eu tenho que pagar tal conta. Ou uma preocupação que veio que ser da pessoa. Meu racional interferiu. Não é um racional, é um racional, pode ser qualquer coisa que a consciência toma lugar ali, uma outra consciência. A consciência essa imediata da identidade. Pode ser. Que ela ocupa esse espaço. Agora, o que acontece? O ego, isso a gente vai também ver no outro encontro, o ego, ele se movimenta através de funções. Para ele poder se organizar, estabelecer relação com o mundo e aprender a realidade, ele também tem, digamos assim, órgãos perceptivos. Assim como o nosso corpo, a percepção é dividido por vários órgãos de percepção, a visão, o tato, o olfato, a audição e assim por diante, o nosso ego também, ele percebe as coisas, se relaciona a partir de órgãos e funções que organizam a realidade, que chamam funções da consciência. Como uma funcionalidade. Como uma um caminho possível de chegar à realidade. Então, aí realmente tem 4 funções, que é a intuição, o sentimento, o pensamento e a sensação. Sensação. Então, isso a gente vai ver cada função. Aí, claro, cada pessoa ela vai se relacionar mais numa função mais desenvolvida do que o outro. E são funções da consciência. E aí, realmente, se eu tenho uma função mais desenvolvida, eu vou ter mais dificuldade de viver e a relação com o mundo pela outra função. Então, a questão é muito mais funcional do que a questão de racionalidade, intelectualidade, é muito mais de funcionalidade. Essas funções, aí entra a função intelectiva, o pensamento, né? E assim vai também. Toda essa aula me fez lembrar de uma experiência que aconteceu há muito tempo, comigo, uns 10 anos mais ou menos. E aí agora acho que é interessante assim, para mim poder entender exatamente o que aconteceu com o ego. Eu acordei uma manhã e assim foi uma coisa de segundos, muito rápida, mas muito evidente. Eu acordei, mas eu não era eu. Eu não era a Beatriz. É como se a Beatriz nunca tivesse existido. Então, eu fico pensando nisso. O que aconteceu? Porque se o ego é a minha identidade, é diferente, por exemplo, de eu já fiz regressões, né? Eu sei que eu estou ali e estou vendo aqueles outros processos, né? Então era assim, era assado. Mas naquela experiência,
eu não existia, mas eu estava naquele corpo, eu já estava acordada. Só tu não te reconhecia nessa identidade. Foi uma despersonalização da Beatriz. Tu virou um ser que não era a Beatriz naquele momento. É uma outra. Ah, é estranho. Era eu, mas não era a Beatriz. É como se eu tivesse acordado num tempo anterior, antes dessa minha encarnação, digamos assim. De Beatriz. De Beatriz. Pode ser tanta coisa. A experiência de selfie pode te dar uma noção que te tira desse lugar de identidade egóica. Um complexo que entra pode te tirar essa noção de identidade egóica, ou uma memória do passado forte que te faz vincular uma outra identidade tua. Tanto é que, lembra que o Sérgio, que ele vai ser convidado para entrar numa região. Quem? O Luiz Sérgio. Ele é convidado, uma equipe para entrar numa região inferior, e para poder se camuflar, ele pega uma identidade italiana, aonde ele era um italiano malandro. Então ele conecta com o passado dele, espiritualmente ele toma forma daquela vida. E tem as características, daí o Jesus fala, tem que cuidar, porque essa característica não acabe tu se identificando com ela e ela ocupando o que a gente fala um processo de perturbação emocional. Então a gente não perde as memórias do passado, fica o nosso É uma das memórias. e tu pode talvez de uma maneira recuperar elas e poder de uma maneira vivenciar, né? Então você pode ter acontecido mesmo uma identidade no passado, por um link que tu fez, né? O perigo é se identificar, postar e se dizer. Não, você pode postar. Tu pode postar, mas não pode se perturbar. Quando a gente desencana, tu pega identidades que tu gosta mais. Posso pegar tanto uma identidade de uma fase da minha vida, eu vou me apresentar como um rapaz novinho, uma criança, ou como um velho, né? Se você vai ver assim que as pessoas renovam e põe uma imagem egóica, espiritual, de mais novo, mais velho de uma encarnação, vamos pegar o meu ano, né? Ele podia pegar outras formas, né? Ele escolheu essa. Então, de uma maneira, de uma maneira identificado, e por gosto, por afinidade, por um sentido espiritual para ti, tu acaba assumindo aquela imagem, aquela condição daí de lugar e que é variável. Né? Até a gente não ter talvez essa forma de espiritual. E ela pode ser muito boa e tu não conseguir naquele momento não reconhecer como tua. Como assim muito boa? Assim? Como é que eu vou dizer? Melhor do que tu te julgas, entendeu? Aquele ego pequenininho que não comporta o... Assim, mas daí não é a tua identidade egóica, daí é uma natureza tua que tu reconhece e que daí tu consegue reconhecer que tem instâncias tuas que quando tu estava no teu ego, naquela encarnação, tu não se identificava por uma questão de como tu estruturou esse ego. Onde falava assim, da baixa autoestima que faz que tu acredite que tu é aquém do que tu é realmente. Daí quando tu desencarna, tu virou de gata borralheira, tu virou cinema. Isso pode acontecer. Como é o Andrés fala também, naquele livro Entre a Terra e o Céu, tem um gurizinho, aquela história do mar, e que o cara casa com uma outra mulher. Né? E quando a mulher é super linda, assim, é uma pintura. E quando ela se desdobra, sono, né? ela vira uma bruxa. Né? Ela é um ser terrível.
não muito talhada, mas esconde um ser espiritual maravilhoso. Nessa mesma linha, o psicótico, quando desencarna, se apresenta com que tipo de ego? Porque aquele está quebrado, né? Do lado de lá diz que tem um eguinho que permanece. No caso do psicótico é mais complicado. Se for assim, um processo mais físico, mongológico, o processo de retomada no destino desencarne, você pode voltar aos recursos que ela tinha antes. Né? Agora, no caso do esquizofrênico, é complicado, porque geralmente esses processos de perturbação vêm de longa data, gerados por culpa e por possessão obsessiva. E quando ele desencarna, muitas vezes ele continua ainda nesse estado de perturbação em função dessa dinâmica do namoro. Né? Então, o que vai depender é mais superar essas entraves do passado, de uma culpa, que são duas coisas que são muito prejudiciais do ponto de vista da fragilidade, né? E da abertura para a loucura. O medo e a culpa. E a culpa. As duas coisas. Então, viver com medo e com culpa não é uma boa ideia. Né? Então, geralmente são pessoas que estão, a gente vai despotencializando a nossa vida por processo profundo da nossa alma. E quando a gente chega despotencializado por culpa, por medo, a gente acaba desagregando. Né? Então, para reagregar, pode levar várias encarnações. Quer dizer que desencarnando eu posso voltar à minha condição. Às vezes sim, às vezes por uma expiação pequena, no caso do irmão do Chico. E fazer uma terapia natural se não resolve? Não, assistir isso. Tem 22 aqui. Que acompanhou ele no início da mediunidade. Estou em 29. E ele tinha ajudado o Chico a acolher as pessoas que na sala de espera, o Chico trabalhar na exceção dessas pessoas. E chegou um momento que o irmão do Chico caiu em doença, em processo de enfermidade, e o humano descia e subia, né, para avaliar a condição dele. E até que estava avaliando se ele conseguiu espiar tudo, porque está na ficha reencarnatória dele, depois da doença, ele ficaria 11 anos de psicose, tendo um processo de psicose, e para expurgar a dívida dele. Mas a gente entende, porque quando ele ter se colocado de maneira Produtivo. Voluntária, né? Um ato de vontade, de boa vontade de ajudar o Chico desses anos todos, essa processo de loucura que eu tinha que enfrentar, ele já passou nesse trabalho com. Então, se ele merecer, ele desencarna. Se a espiritualidade maior lá achar que não, daí ele curte os lobos então esse é um processo realmente mais, uma fatia, né? Quando a gente desencarnando, você pode recuperar mais fácil a sua sanidade. Mas não é um padrão, não é algo que se pode dizer. No mundo espiritual não existe padrões. Muito. Há uma variedade infinita de possibilidades, onde cada história é uma história, e não dá para poder colocar as coisas de uma maneira assim que os espíritas gostam de fazer isso. Se a pessoa torna para o lado esquerdo, então ela da esquerda, você torna para a direita, se é homossexual é isso, se é isso é aquilo. Não, gente, a coisa é muito mais. Tem até essa coisa, tem até a coisa da moléstia que pega um lado, tinha problemas com a mãe, pega do outro. Tem umas coisas pitorescas. Não dá para pensar assim. Com certeza. Bem, semana que vem a gente continua no ego. A gente vai falar um pouquinho da função do ego. Qual é o papel dele?
é formado, a gente já falou um pouquinho da formação do ego, né? Os integrados do self, a questão do bebê, mas a gente vai falar um pouquinho melhor para esclarecer um pouquinho como é que esse ego vai se constituir. Mas só para não ficar 7 dias esperando uma questão aqui, eu queria. Sobre o vaso. Pelo que tu falou hoje, ele não é de barro. Ele é de um material mais ou menos flexível, porque quando tu disseste que a gente tem um insight. Tem vasos duros. É. Só que é branco. Tem vaso mais flexível. É que tá. Eu acho um ego bem estruturado, não é um ego dito forte. É um ego flexível. Ele Tanto é que a imagem que os alquimistas têm da pedra está no final do processo, que o Jung faz uma reforma de habitação, ou o lápis, né, a pedra filosofal, o ouro dos filósofos, né, o ouro dos touros, que é a pedra, né, que chegar nessa condição de sentido, eles dizem a pedra ela é maleável como a cera e resistente como? Não é resistente, agora não me vem o termo, não é duro é uma coisa rígida, né? E consistente. Sólida, consistente. Não é sólida e consistente. Forte. Agora não me vem, não adianta. Complexo pegou. Mas é com diamante. E as coisas do ego. Quer acionar a informação, está lá dentro, mas tem alguém que não deixou. Né? Então, essas coisas são um exemplo de como as coisas funcionam. Que o ego, mesmo complexo, nem sempre é fácil para o ego poder, né? Mas não é que vem esse tipo de obra. Né? Então, exatamente isso. Tem que ter essa maleabilidade que chamamos de cerato, e incorruptível como diamante. Incorruptível como diamante. Então, esse é o segredo. Chega lá que é difícil. Tão atual. Então, novamente, vamos buscando essa ligação com o alto, com os benfeitores divinos, e nesse clima de paz, de harmonia, eu peço que os irmãos façam essa prece cristã. Agradecemos esse momento, agradecemos o esforço de todos, o esforço comum, para que nesse momento possamos descobrir a respeito do ser humano, a respeito de nós mesmos, para que clareando as ideias daquilo que nos aguarda, daquilo que somos, daquilo que fomos, possamos construir um caminho cada vez mais luminoso, retornando à casa do Pai. Pedimos proteção, pedimos força e coragem, para que possamos juntos fazer essa caminhada, unidos, para que possamos